Meus irmãos, queridas irmãs, que a bênção de Deus, nosso Pai, mais uma vez nos envolva. Que, acima de tudo, a vontade superior se cumpra através de nós, que necessitamos nos irmanar no bem para estabelecer um novo reinado de harmonia e paz na nossa terra. Cumprimentando os 50 anos de trabalho da Comunhão Espírita Cristã, cuja história se confunde com a própria fundação desta grande cidade do nosso Brasil, inspirada pelo alto para cumprir uma missão muito especialíssima, nós pedimos aos espíritos que nos protegem que possam, em nome do Criador, em nome do Senhor Jesus, disseminar luzes em favor da dignidade humana, da construção da nova era que todos aguardamos, procurando operar na luz. Segundo a codificação espírita, aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse motivo médium. Nós vamos compreender a generalidade da faculdade humana disseminada na humanidade, desde os instantes em que o ser surgiu para as experiências dignificadoras daquilo que trazemos de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Essas manifestações vincularam os seres através da mente, que está na base de toda a fenomenologia mediúnica. Como nós todos, na história da humanidade, surgimos dentro de necessidades específicas e, em atendendo essas necessidades, vamos conseguindo, pelas experiências somadas, pela exposição natural, definir os quadros que nos rodeiam e iniciar a compreensão de nós próprios. Também, no campo mental, nós vamos operar dentro de uma limitação que é toda natural, até que, formalizando um piso de conhecimento das coisas e logrando nomear e reconhecer experiências que se vulgarizam no seio da sociedade, em estabelecimento na Terra, no sentido humano, vamos alcançar algo de ciência, de filosofia e também de culto exterior, inaugurando os fundamentos da religião. O Espírito Emmanuel nos explica, na obra Palavras de Vida Eterna, que o temor, o medo, é o berço da fé. E foi através da incompreensão dos fenômenos naturais que começamos a desenvolver o sentimento de adoração e de reverência às forças que, então, se mostravam muito além da nossa capacidade relativa. Através de uma sistemática mística que estabeleceu a nossa mitologia em diversas épocas da humanidade como nichos de adoração e como circuitos de obediência a forças e a questões que ultrapassavam a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de equacionamento, nós conseguimos formatar no plano dos sentimentos e também das concepções que nortearam as nossas ideias nas fases já vencidas da nossa história, uma base sem a qual não poderíamos hoje, com o auxílio das ciências pragmáticas do mundo, das filosofias que nos ensejam raciocinar, comparando, associando, inferindo, depreendendo os valores que então nos visitam, nos autorizando uma transcendência diferenciada, não somente aquela própria da mística da fé, que então se mostrava cega e irreverente em períodos distintos da humanidade, mas dentro de um processo de racionalização
sem que isso signifique nos prender a princípios puramente humanos, porque hoje lidamos no Espiritismo com a revelação de natureza superior. Toda ela estribada nos fenômenos imbricados da nossa história evolutiva, que, em cada época, também recebeu contributos do mundo espiritual, embora esses contributos se mantiveram atrelados a uma interpretação tendenciosa, como nos explicitam as questões de O Livro dos Espíritos, que vão da 625 à questão 628. Nós vamos entender que essa história de busca, de tentativa de realização, que passou por várias civilizações que se sucederam no tempo, nos projetaram as possibilidades anímicas a um terreno mais fecundo e, por isso, mais abrangente, mais profundo e mais condizente com a inteligência que, então, nos exorna a individualidade. Todos nós somos egressos de inúmeras reencarnações. E cada encarnação é um circuito de trabalho definido segundo possibilidades em expansão da nossa alma. Estudos que são levados a efeito no mundo espiritual, onde contamos com toda uma estruturação superior às nossas forças, em que seres que nos antecederam na evolução, no progresso, seja neste mundo, seja em outros mundos que são solidários, no universo infinito, família de mundos, nós teríamos o auxílio deles no sentido de planificar realizações no corpo material, em reencarnações específicas, para que alcançássemos uma visão maior, mais abrangente de Deus, do universo ou dos universos e também das nossas possibilidades nesse concerto universal. Nós todos vimos recebendo no tempo investimentos. Quando estudamos o processo da reencarnação, nós temos aí estampada a justiça divina, que, através da lei de causa e efeito, dá a cada um segundo as próprias realizações. De modo que ressurgimos na Terra, utilizando os valores que passam a ser nossas raízes e que vão encontrar a sua historicidade em outras existências já vencidas. Em síntese, nós temos o passado como alicerce das nossas projeções no hoje. E esse alicerce responde pela nossa sensibilidade intelecto-moral. Cada qual ressurge no mundo para tarefas que dizem respeito às conquistas da retaguarda. E por isso a mediunidade tem que ser estudada considerando-se esse inventário espiritual das criaturas nas suas investidas reencarnatórias. Quanto mais evoluída a criatura, mais abrangência mediúnica ela logra. Por isso o Espírito Emmanuel ensinou que não se tira nada do nada quando o assunto é mediunidade. Para que alguém que nós reverenciamos pela sua lealdade à doutrina e ao Evangelho, surge à nossa mente numa lembrança carinhosa e muito grata, e essa figura não é ninguém mais que Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Nós vamos entender que esse espírito palmilhou, passo a passo, muitas existências, desenvolvendo faculdades para que o mais alto pudesse utilizá-lo nesta sua última existência, em que se notabilizou pela característica de médium missionário, ilustrando a codificação pelos valores que pôde intermediar do plano mais alto, sob a tutela de espíritos
lúcidos, que obedeciam à vontade de Jesus na disseminação de novas luzes que moldurassem a beleza de seu evangelho na terra. Quando nós lidamos com a mediunidade natural, naquele aspecto de fonte dadivosa, de que se colhe registros mais altos de vida, que passam a se fixar pelas informações ou pelos feitos do medianeiro entre os homens, seus irmãos em humanidade, ou mesmo naquelas características de prova e de expiação do indivíduo que, sensível, revela as tormentas de onde surgiu, nas chamadas obsessões. Nós temos todo um quadro dadivoso de estudo que ao Espiritismo compete esquadrinhar e redefinir para a humanidade sedenta de respostas e de luzes. Quando Allan Kardec, lidando com a fenomenologia espírita, conseguiu depreender que por trás das mesas girantes ou falantes, das mesas que escreviam, que davam sinais através de pancadas, que se moviam sem que alguém, esse alguém material, objetivo, estivesse a manipulá-las, ele respondeu às questões que fervilhavam a sua mente, ou em sua mente. Porque por trás das mesas estavam as almas dos homens, daqueles que haviam morrido e que utilizavam mecanismos desconhecidos para se fazerem sentidos, perceptíveis. E foi assim, de passo em passo, com muito sacrifício do seu tempo, da sua vida de intelectual reconhecido, renomado, com exigências inumeráveis por atender, que o grande trabalhador, educador por excelência, com uma folha de serviços apreciável, mas senhor de uma capacidade lógica e de sintetizar as coisas, que era reconhecida pelos seus pares e que o notabilizou como Allan Kardec entre nós. O professor Rivail esfalfou um terreno desafiador, porque contra esse território que se tornou motivo de chacota e de divertimento para a aristocracia francesa da época, ele enfrentava também o preconceito acadêmico com as questões chamadas de ocultas, ou dentro da linha ocultista, mais transcendente, numa época em que o positivismo rechaçou completamente a religião e tudo que se relacionava com Deus e a alma. Por isso, Allan Kardec tinha uma empreitada que se tornou histórica, mas sem perder o piso da razão esclarecida, toda ela sentada num sentimento puro e limpo, humanista, tendendo à reverência a tudo aquilo que fosse divino e comprovadamente divino, sem as notas da mística habitual estabelecida durante toda a história da Idade Média, encerrando em cânones mortuários o Evangelho, que é vida e espírito. Nós vamos perceber, dentro de uma linha nova, utilizando todo o material de excelência então desenvolvido pelos homens no campo da ciência e da filosofia, perceberemos o codificador investigando e traduzindo as suas descobertas dentro dessa fenomenologia para inaugurar a chamada ciência espírita, que interessaria a todas as coletividades, porque o espiritismo se utiliza das prerrogativas da ciência, mas não se detém onde a nossa ciência humana para, se estanca. Inaugurou uma avenida larga de conhecimento transcendente, utilizando os critérios da própria ciência
inaugurando uma nova era de entendimento do que é o ser, de como esse ser se move, de onde ele vem, o que ele faz na Terra, para onde ele se dirige, interpretando as forças que se conjugam para formalizar esses circuitos de experiência aos seres inteligentes da criação, definidos por espíritos. Seres inteligentes da criação que povoam o mundo espiritual fora dos domínios materiais. Como princípio universal, o ser inteligente é criado por Deus e estudou o próprio Criador, definindo-lhe as prerrogativas, a partir das quais se compreende que Deus criou a matéria, que na sua gênese, na sua origem, é o fluido cósmico ou universal, e criou o espírito, que não é matéria, mas é alguma coisa, que foi criado a partir de um ponto, mas não tem fim. A tríade universal está aí definida pelo codificador, nos primeiros movimentos de O Livro dos Espíritos. Nós temos nessa tríade a referência, síntese do todo que se desenvolve. Do fluido cósmico, nós temos a derivação de todos os fluidos conhecidos, inclusive o fluido vital, que interessa ao organismo material, dando-lhe expressão de vida, fazendo com que ele possa atender aos reclamos do espírito, que nele pensa e sente, num entrosamento extraordinário. Para vincular o espírito, essência, ao corpo físico, nós temos uma transformação do fluido cósmico, chamada perispírito, que é um corpo semimaterial na linguagem dos espíritos, ou apresenta uma conotação material quintessenciada, para que possamos ter alguma ideia dessas conexões que se passam, ensejando o intercâmbio entre seres que habitam dimensões diferenciadas no universo sem fim. Para o entendimento da mediunidade e das operações mediúnicas, o Espiritismo apresentou uma síntese que é uma análise daquilo que o universo é, na sua dinâmica. Então, se nós temos uma dissecação anatômica do universo dentro da filosofia apresentada pelo Livro dos Espíritos, nós vamos perceber também, no estudo das leis morais, a fisiologia desse sistema macro que passa pelo micro e interessa a todos os seres que pensam ou que vão pensar, ainda na condição de princípios inteligentes. A natureza anterior ao homem se constitui dos princípios inteligentes, que não são seres, são princípios inscientes. E nós lidamos com uma humanidade que pensa e sente, que são os seres pensantes, inteligentes, que já operam e, de alguma forma, secundam os esforços daqueles que nos governam, seja no planeta onde estamos, seja no sistema, ou seja no conjunto da criação divina que ultrapassa nossas cogitações, mesmo nas ciências, que nos informam sobre o macrocosmos. Nós temos uma pálida ideia, nessas considerações preliminares, do que se estabelece na doutrina espírita para que a mediunidade seja compreendida. A mente é a estrutura do ser que pensa, e através da linfa do pensamento, que sai da cripta mental, só existente no homem, estruturada graças aos movimentos do princípio inteligente, nos reinos que antecedem o homem. E nesses reinos anteriores nós temos a formulação dos centros de força que vamos encontrar e estudar no chamado perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito propriamente dito e a matéria, ou o corpo material, por onde o espírito se manifesta e se faz sentir no mundo dos homens ou no mundo de matéria densa. Através desses centros de força, nós vamos encontrar os circuitos dinamizando as vontades do ser e estabelecendo, através do pensamento, a sua comunicação com o universo infinito.
Nós temos na história do homem a sensação induzindo as buscas, e através das buscas ele qualificando a sensação, porque enriquecendo e aprimorando as suas necessidades, que então se multiplicam, formando redes. E através dessas redes de sensibilidade, em que o pensamento é o coroamento de tudo, para o intercâmbio com as forças inteligentes do universo, ele começa a se vincular a seres em processo de identidade vibratória. A sintonia é o que rege tudo no universo. É uma lei universal. E toda a interdependência, que é uma lei que podemos identificar e estudar a partir da sociedade, que obedece a esse princípio da sintonia, nós vamos nos vincular para aprender em conjunto. Ninguém, nenhum princípio, nenhum ser está dissociado no universo. Nossa caminhada se dá em circuitos, definindo famílias. Nós temos na retaguarda as espécies. Nós temos, por exemplo, no reino mineral, os cristais, como a grande expressão evolutiva do reino mineral. E ali nós vamos perceber os princípios inteligentes já demonstrando algo de sensibilidade em razão da simetria estabelecida. E o cristal, conforme explicam os espíritos superiores nos seus estudos avançados, revelados aos homens, quando ele é fraturado, ele se recompõe no tempo, obedecendo às mesmas simetrias. Desse princípio, que é o cristal, e que já funciona por uma eclosão evolutiva naquele reino acanhado, onde os princípios inteligentes ou as mônadas celestiais são recebidas em mundos materiais como a Terra, para o processo de ambientação e de expansão inicial, que vai se dar no reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, e do reino animal, que é a culminância de preparo das estruturações que teriam um funcionamento automático no chamado corpo perispiritual, ou bioplasmático, em outra linguagem. Esse corpo espiritual citado por Paulo em suas epístolas e estudado na doutrina espírita com tanta beleza, com o empenho de tantos nomes, não somente do mundo espiritual, que revela chaves para que os homens pesquisem e abram portas, dantes fechadas, impossíveis de ser ultrapassadas, e agora acessíveis ao entendimento humano, em razão das evoluções, em razão dos progressos, realizados em circuitos múltiplos, não importa se só pela ciência, ou pela filosofia, ou pela arte, ou pelo sistema socializante, em que as criaturas ganham altura, conseguindo abstrair do mundo através de imagens criadas pelas próprias necessidades ou lutas sociais, conseguindo avançar no tempo, consoante ocorreu com a fé raciocinada daquele centurião que surge diante de Jesus pedindo por um seu servo que ele abrigava no seu telheiro. E quando Jesus se dispunha a socorrê-lo, ele adverte Jesus que bastaria uma ordem do mestre. E ele utiliza ali a fé raciocinada, porque a autoridade ele reconhecia no Cristo de Deus ali presente, embora não fosse religioso tradicional nas linhas judaicas, porque era romano de nascimento. Mas conseguiu entender que ele, centurião, bastava dar uma ordem para que ela se cumprisse, aquela autoridade espiritual ali na sua frente, bastaria a ele, nos seus processos que ele desconhecia, dar uma ordem para que o seu servo fosse curado. E assim foi. Isso é fé raciocinada. E nós a encontramos nas lições do Evangelho, porque Jesus enalteceu a postura daquele centurião. Nem em Israel vi tamanha fé. E a beleza do texto nos remete aos nossos dias,
em que, lidando com mediunidade, somos convidados pela doutrina espírita a raciocinar para não comprar pelo engano, como sempre ocorrera. O fato está presente lá na retaguarda da evolução, quando nós identificamos no livro Gênesis, de Moisés, o diálogo entre Eva e serpente. Adão e Eva, Adão, o primeiro homem, que na verdade é estudado no Espiritismo desde Allan Kardec, como sendo uma raça, a raça adâmica. Não é um homem, mas é o grupo que veio de um dos orbes de Capela na constelação do Cocheiro e se estabeleceu aqui debaixo de profundo sono, tendo que lançar mão de corpos ainda animalescos, porque muito próximos do símio. A alma vivente antecedeu o primeiro homem na Terra, porque os labores dos espíritos estabelecendo o circuito da criação, o homem seria a última etapa, naquelas fases da criação dividida em 7, de modo que no 7º dia Deus descansa. Em símbolo, numa linguagem figurada, nós temos o homem surgindo, mas para que o homem surgisse, toda uma estruturação filogenética do organismo, ou dos organismos que estavam sendo preparados, desde aquelas células albuminoides lá da retaguarda, até atingir essa culminância no símio, que teria uma linha de bifurcação segundo os estudos mais adiantados de doutrina, uma continuando o símio e a outra dando ensejo aos antropóides, aqueles seres que seriam a base dos hominídeos. E esses hominídeos dariam ensejo ao Homo sapiens sapiens, ou o tipo que mereceria um selo. E o selo viria nessa enxertia, porque surgindo o primeiro homem, surgem caracteres diferenciados. Emmanuel estudaria o assunto no livro A Caminho da Luz, quando ele vai traçar uma visão do mundo espiritual para a Terra, dos acontecimentos que se deram no nosso globo. É a história da nossa civilização humana à luz dos espíritos. Ali naquela obra ele vai falar de fixação de caracteres raciais. A fixação se deu quando os capelinos surgem. E nós temos, então, uma enxertia para ensejar o desenvolvimento desse organismo que nos serviria, servindo também aos propósitos divinos. Nós receberíamos muitos missionários e o próprio Senhor ambientando-se nesse circuito. De modo que o primeiro Adão foi feito alma vivente, explica Paulo, e ele fixou caracteres raciais e multiculturais, porque nós teremos muita contribuição deles se estabelecendo no planeta, incentivando, emulando a nossa evolução. E teríamos o segundo Adão, que se fez espírito vivificante. Paulo, quando escreve sobre isso, ele traça em símbolo 2 grandes momentos da nossa humanidade terrestre. Uma em que Adão fixa caracteres e nós temos valores, abrindo frentes de evolução para todo o grupamento ainda primitivo do planeta. E, em seguida, o segundo Adão, que seria espírito vivificante, que é a vinda de Jesus, selando a evolução no planeta, dividindo as eras, para que pudéssemos alcançar a inteligência no seu mais alto patamar, conjugando os valores de razão e sentimento em plano maior. É aí que mediunidade surge, porque mediunidade não é fazer psiquismo. Fazer psiquismo é troca comum, no plano dos interesses imediatos. E isso é corriqueiro no planeta. A mediunidade espírita é diferenciada, porque o espiritismo se ocupa da seiva de tudo que existe, não das formas. As formas ficam por conta das filosofias, das revelações relativas, dos nichos de cultura religiosa. Então, nós vamos perceber muitas propostas, todas elas muito válidas, mas Allan Kardec estudaria o instinto e a inteligência no livro A Gênese. E ali, naqueles textos preciosos, o codificador, orientado pelo Espírito Verdade, que é quem coordena todo esse movimento de renovação moral e espiritual do planeta, revelaria
que um hábito do pretérito, que foi tão importante para implantar registros, no futuro, no desenvolvimento dos valores, ele se torna danoso, ele se torna vício, ele se torna um mal. E eis o problema de se cultivar, de se reeditar práticas, crenças, culturas de retaguarda, como se elas fossem a expressão da verdade suprema, e não são, porque são meios, não fim. Então nós vemos todas as práticas animistas em todas as épocas da humanidade, de modo que os Espíritos revelaram nas questões 625 a 628, já citadas, que Jesus é o guia e modelo da humanidade, que a verdade sempre esteve colocada ao alcance de todos os seres, em toda a história da humanidade, mas em cada época se interpretou segundo as tintas dominantes, tintas do sentimento, das buscas, das crenças, das interpretações, dos interesses. O interesse pessoal, revelam os espíritos, sempre foi o grande vilão das sociedades humanas. E eis que nós ainda lidamos com isso, mesmo no nosso meio espírita, porque nós temos pessoas trabalhando por si, ou por espíritos de condição duvidosa, que não têm amor à verdade e não se submetem à autoridade moral oriunda das dimensões celestiais que nos governam efetivamente, respeitando o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Porque o importante é aprender, não importa se caindo desastrosamente ou disciplinando-se, para então colher o melhor, se furtando aos escolhos. Preocupação de Allan Kardec. Para com todos os grupos e médiuns que surgiram a partir da publicação de Livro dos Espíritos, que revelou à humanidade a existência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nasceu nos lares singelos que se ocupavam da comunicação com os mortos, até mesmo sem saber direito por que é que aqueles fenômenos se vulgarizaram naquela época. A partir de Hydesville, na América do Norte, em torno de 1853, 54, quando se vulgarizou a fenomenologia, chamada lá de tipologia. Esse fogo que se acendeu na América do Norte, no condado de Nova York, se alastrou pela Europa e concentrou-se no centro cultural do mundo à época, a cidade de Paris, na França. E ali, um missionário estava reencarnado, Allan Kardec, que tinha o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse elemento educador, poliglota, capacitado, senhor de possibilidades de muitas ciências, humanista, filósofo por natureza, psicólogo hábil da natureza, não naquele sentido acadêmico, mas por mérito evolutivo. Um espírito que, segundo Emmanuel, foi escolhido a dedo por Jesus pela sua lealdade e pela sua capacidade de síntese. Não se poderia receber uma obra como Espiritismo sem alguém muito especial. Allan Kardec, à época, segundo os espíritos, representava o que havia de mais graduado em termos de evolução humana na Terra. E ele reunia essas credenciais como educador, por excelência. Não uma educação tendenciosa, mas um educador na sua mais alta expressão. E esse homem, intelecto-moralmente abalizado, foi o maestro, não porque era médium, porque não era dotado de nenhuma faculdade expressiva, embora a sua intuição avantajada, que sintetiza todas as manifestações específicas de mediunidade, segundo os espíritos. E é o sinal de grande evolução. Esse espírito orquestrou médiuns e mediunidades. Esteve em contato com comunidades, com cidades, com países, com continentes. E foi ele o grande arauto que abriu a nova era para o planeta. Porque o Espiritismo não é um circuito fechado de religião. O Espiritismo é a alma das religiões, porque é a expressão da verdade divina equacionada segundo a linguagem humana.
Todo o trabalho de libertação do pensamento que antecedeu a chegada do Espiritismo diz respeito à preparação de bases para que os espíritos pudessem falar a nossa língua, revelando espírito e vida. E a mediunidade é essa conquista dos seres que começam a se emancipar dos 5 sentidos, tanto que o 6º sentido foi sugerido por Charles Richer no seu trabalho de metapsíquica, um francês que, obedecendo de alguma forma preconceitos acadêmicos, teve receio de proclamar a imortalidade da alma, mas sugeriu o 6º sentido, que é a mediunidade, depois de estudar fenômenos médiuns e mediunidades. E a doutrina espírita emoldura todo esse trabalho gigante da emancipação intelecto-moral dos homens através da mediunidade que sintetiza todos os processos de aprendizado no globo. Consultado um médium adestrado e educado, porque o médium não educado é sempre um instrumento de espíritos necessitados, ou contrários à causa da grande luz, não nos iludamos, há alguém que precisa de pessoas para segurar, porque dá acesso quando recebe um espírito. Pessoas que divulgam doutrinas sem fundamentação, sem lógica. O que é a lógica? Segundo Emmanuel, a lógica é quando nós identificamos a verdade que já está estabelecida em nós, porque nascemos de Deus. E tudo que é verdadeiro e divino está em germen. Quando há uma conexão entre um fato que encontra ressonância, aquilo faz sentido. Nós nos despertamos. E é preciso não se iludir, porque uma coisa é dar voltas místicas. Existe o misticismo divino, que é aquele quando o coração se entrega a Deus em reverência. Cumpra-se na serva, segundo a tua palavra. Esta é a mística divina, que nós encontraremos em Maria, que se faz instrumento sem questionar. Ali não há interesse pessoal, ela se entrega 100%. Nós temos um outro episódio sublime no Evangelho, quando, trabalhando a conversão de Paulo, Jesus busca Ananias. A ovelha que Paulo, o lobo, perseguia. Quando Jesus se faz sentir por Ananias, ele diz assim, é um dos textos mínimos do Evangelho, eis-me aqui, Senhor, em sintonia com Maria. Não havia interesse pessoal, e é o que notabiliza o grande médium, que não trabalha para si, que não trabalha para se promover, mas se ocupa do que é a vontade do alto. Por isso, Chico Xavier é uma referência no nosso meio, pela sua educação, pela sua renúncia, pelas disciplinas que automatizaram nele o amor à verdade e ao bem dos semelhantes, ainda que ele não pudesse contar com isso no plano pessoal. Quando nós dizemos que amamos uma pessoa e oferecemos o motivo, porque me ajuda, porque me compreende, porque me suporta, eis o motivo do amor, interesse. Mas quando se ama como Maria, como Ananias, como os grandes vultos da humanidade, sem poder receber nada em troca, convidai os pobres e os estropiados, convidai os coxos, os cegos, para os festins em vossa casa. Quando nós hospedamos um estrangeiro, que é aquele que não fala a nossa língua, porque a gente interpreta o Evangelho ao pé da letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Quando nós entendemos que é preciso acolher o obsessor, isso aconteceu com Chico Xavier, numa de suas caminhadas pelos bairros pobres de Uberaba, um grupo enorme seguindo Chico para aprender doação de amor. E uma senhora saiu da sua casa desorientada, mais idosa. Chico, tira esse obsessor de mim, Chico. E o Chico abraça. Oh, minha gente. E o Chico espraiou o olhar sobre o grupo que o acompanhava. Não vamos tirar o obsessor de nós, não, gente. Vamos ajudar o nosso irmão. Vamos ajudá-lo. E o Chico dava um recado. Isso é receber um estrangeiro.
não fala a nossa língua. Quantas vezes um filho com hábitos diferenciados, na contramão daquilo que a gente sonhou para o filho, chega exótico, e o pai e a mãe, dentro de um circuito fechado de preconceito, rechaça. Olha o estrangeiro dentro de casa. Quantas vezes no processo da reencarnação, no plano de trabalho da mediunidade, nós vamos lidar com pessoas totalmente desconectas daquilo que é o nosso anseio, que é o nosso interesse, vamos dizer assim. Por causa das práticas e das crenças, das concepções que alimentamos. E ali está a nossa oportunidade de ser caridoso, de exercitar o perdão. Tantas vezes, e não queremos. Chover no molhado é o que a gente quer, numa linguagem bem prática. É fácil fazer onde todos fazem. Difícil é ser diferente, onde ninguém faz o que fazemos. Esse é o desafio de Jesus na Terra. É o desafio dos grandes arautos e é o desafio dos médiuns. O médium precisa estudar-se e estudar a doutrina para compreender os objetivos da mediunidade, que são santos e que precisam ser cumpridos dentro de uma qualificação que o Espiritismo oferece à humanidade. Nós temos as nossas ciências. Elas não nasceram ciências. Hoje vamos para as academias, nos especializamos em física, química, biologia, medicina, direito, engenharia. Não era assim no começo. O homem começou a observar as coisas e a deduzir, porque ele estava desenvolvendo o seu cabedal intelecto moral. Porque para aprender não basta apenas utilizar o intelecto. É preciso ter uma sensibilidade que se conjugue a isso. O médico pode aprender a lidar com o bisturi para fazer uma cirurgia, mas ele precisa sentir algo mais do paciente no momento da cirurgia. Existe ali, ou existem ali, forças que se conjugam, não somente aquelas resultantes de um aprendizado linear, que é importante, mas que não basta. Por isso nós estamos tentando aprender com os espíritos aquilo que a humanidade, por si só, não consegue nos ensinar ou suprir em nós. Os lares são ambientes intelecto-morais para que os seres possam ressurgir na reencarnação, ambientando-se na revisão da cultura de mundo que se refunde no tempo e recebendo não somente diretrizes de como se comportar no mundo, mas também o afeto dos companheiros. Às vezes o afeto vai passar por alfinetadas, porque a gente não recebe somente aqueles que se afinam conosco no lar. Vamos receber também desafios, pessoas que podem oferecer resistência e até aversão. Quantas vezes as aversões vão noticiar o afeto que se tornou desafeto do passado? Porque o Evangelho fala do inimigo, mas o inimigo só existe porque ele foi amigo. E houve uma ruptura no processo da confiança. E aí as resistências surgem. Uma pessoa indiferente nunca nos diz nada, porque não há construção nenhuma ali. Mas quando nos diz, há uma anterioridade de processos na alma que identificam ali aquela vibração específica. Tudo é vibração no universo. Hoje nós falamos, mas nós estamos começando a adentrar um circuito de leitura vibratória das pessoas e das coisas. A kirliangrafia revelou a aura das pessoas e dos objetos, dos seres. Mas nós estamos caminhando para conseguir materializar o psicoscópio, que está citado na obra de André Luiz. O psicoscópio, segundo os espíritos, já é estudo da própria Terra, que vai chegar lá. E o psicoscópio tem um papel de estudar o alcance vibratório dos seres. Vai ficar difícil mentir
existem os detectores de mentira, que são relativos. Primeiro, tecnologia, para quem não tem moral. E isso é uma coisa que se aprende com os espíritos. Um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, um Chico Xavier, um Bittencourt Sampaio, eles não precisam de tecnologia para atuar, porque eles têm amor. O amor supre tudo. Mas quem não tem esse amor, lança mão de tecnologia. Por isso que no plano espiritual vem aqueles nossos companheiros de evolução, que estão desencarnados e querendo ganhar altura moral, e eles vão desenvolver tecnologia, usar essa aparelhagem, junto de nós. Quem leu a obra de André Luiz viu lá uma Cipriana abraçando obsidiados, que se jungiam ao outro, uma simbiose. E ela ali, abraçando por amor em prece, consegue dissolver aqueles laços de treva. E o Emmanuel define: a obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Portanto, mediunidade é um tema de qualificação que passa pelo conhecimento e pela moralização dos seres. Porque, do contrário, é obsessão. Não basta falar bonito ou escrever bonito. Não basta dar um passe. Tem que saber o que está oferecendo. E aí é o problema de companhia. A obra, o livro dos médiuns, é um monumento, nesse sentido. Um divisor de águas. Porque se a química nasceu da alquimia, a mediunidade espírita é a ciência que trata de todos os processos anímicos, personímicos, medianímicos que existiram. Nós podemos lançar mão da nossa história aqui no Brasil sem querer ferir a ninguém, mas para a gente ter uma ideia sobre a grandeza da fenomenologia mediúnica sendo esquadrinhada pelos espíritos superiores para definir uma nova era para a Terra. Em O Livro dos Médiuns, que é o aspecto experimental, científico do Espiritismo, desenvolvendo já o Livro dos Espíritos, que contém tudo em síntese. Nós vamos ver no intercâmbio com as dimensões os estudos levados a efeito pelo codificador e as revelações feitas pelos espíritos que orientavam o codificador sob a tutela do Espírito Verdade. Então nós vamos ter, na nossa história, um estudo muito bonito, em que a gente vai respeitar cada companheiro no seu patamar. O animismo, que é a eclosão das forças da própria alma, sempre existiu. Porque é a nossa história. Eu tenho aqui uma fragilidade, eu tenho aqui uma virtude, uma habilidade. Isso é processo anímico. Tem o viés da personalidade, dependendo da cultura que eu recebi nesta encarnação. Então eu vou ter esse cunho de personalidade. O Wagner tem essa característica. Isso é da personalidade dele. Então, numa manifestação de profundidade, mais espiritual numa ideia, eu posso imprimir uma tinta da minha personalidade. Então, pode ser um fenômeno que tem origem no mundo espiritual, mas tem ali uma tinta personímica. Porque da alma nós temos um acervo. O espírito Leon Tolstói se apresentou para Dona Ivone Pereira e disse a ela que queria escrever uma obra usando termos regionais da Rússia, onde ele viveu. E ela assombrou. Ela conta que ficou assombrada e falou assim: impossível. Ele falou assim: não é não, minha irmã. Já consultei a sua estrutura de espírito e você tem armazenado uma existência remota naqueles domínios da Rússia. Para os espíritos é fácil, quando o médium é maleável. Levanta aquele inventário, o médium entra no transe e eles conseguem ambientar o pensamento. E não é que a obra saiu? Ressurreição e vida. Maravilhosa. E a gente vai ver que o médium é alguém que, na alma, traz os arquivos, as marcas de inúmeras oportunidades culturais, vivenciais, de civilizações, de regiões. E os espíritos têm como lançar mão disso, desde que quebre a concha de domínio do ser sobre ele mesmo. A maior dificuldade para que o médium seja maleável e trabalhe bem é vencer ele próprio.
Por isso, o médium passivo, e é o que não estão considerando na atualidade, porque hoje o bonito é ser ativo, né? Proativo. O médium fala e fala que é espírito. Isso hoje está em moda. Onde aquela beleza que a gente via por Chico Xavier, ou por Ivone, do Amaral Pereira, ou por outros que existiram, Zilda Gama, Peixotinho materializando espírito? Quantos? O médium Gifone, que era médium de Ismael na Federação? Onde esses médiuns maleáveis, em que os espíritos imprimiam seus caracteres, seu estilo através deles? Hoje se produz de tudo, é um bloco de texto só, não tem diferenciação, não tem a história do espírito ali, e se diz que é espírito. Isso é falta de conhecimento de O Livro dos Médiuns para analisar peças. Nós, espíritas, não atacamos pessoas, mas nós temos que analisar as peças. Recordamo-nos de Chico Xavier, que era esse médium maleável, que nos legou uma obra monumental que ainda não foi compreendida, não foi devidamente estudada, tanto que é ignorada pela maioria dos novos espíritas. O seu centenário levantou essas obras para conhecimento da nova geração espírita, que infelizmente ainda gravita pela periferia, lendo obras satélites, ou seja, aquelas obras que dão palpite sobre o espiritismo, mas não as obras astros, na definição de um espírito para Chico Xavier, que são as obras de conteúdo que revelam verdadeiramente, a partir da codificação, passando pelas do Chico, e outras, algumas de Dona Ivone, e outros médiuns idôneos que nem estão conosco mais. Nós observamos que o Chico escreveu um dia assim, para Vantuil de Freitas, na Federação Espírita Brasileira, que publicava os livros astros que ele recebia. E ele reafirmou em cartório a doação desses livros, porque o alto já sabia do plano. A federação não é de homens, ela é do alto e dos espíritas de todas as épocas. E por isso o patrimônio dela é do espiritismo, não importa que tempo. E o Chico legou as obras principais da federação e reafirmou isso no tempo em cartório, porque ele zelava pelo trabalho dos espíritos através dele. E ali nós vamos observar um registro muito belo, estampado hoje como documento num livro organizado pela própria federação, Testemunhos de Chico Xavier. Conversando por carta com Vantuil de Freitas, ele diz assim: faça de conta, no dizer de um espírito amigo, que eu sou um pescador. O produto da pesca eu te enviarei e analisarás. O que for bom para o mercado, lançarás. O que não for, lançarás fora. Que médium que faz isso hoje? Nós estamos lidando aqui com o exemplo de um missionário que se submeteu a estudiosos, a parceria com instituições idôneas. Então, nós perguntamos, o que queremos da mediunidade? Obsessão ou produção? Uma coisa é trabalhar na horizontal, falando a nossa língua. Ah, é tão fácil ler isso aqui, porque fala a nossa língua, a gente ri, diverte. Claro, mexe com a irreverência, mexe com o desrespeito, mexe com a concupiscência humana, fala a língua que nós gostamos. Quais são as revistas e os programas mais assistidos? Os que zombam, os que exploram sem respeito a intimidade dos outros, escravizando as nossas mentes. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, definiria que se compra por muito pouco preço o que educa. E a doutrina espírita veio para a educação integral do ser. Por isso, ela está sendo muito atacada. E por isso, a mediunidade é o foco principal daqueles que são contrários à doutrina espírita cristã no além, nas regiões inferiores da Terra. E encontram com facilidade eco no seio da sociedade, zombando das estruturas trazidas com tanto sacrifício pelos espíritos superiores. Muitos deles reencarnados para a missão gloriosa que, graças ao Senhor, encetaram. O que dizer da vida de Chico Xavier? Jogar no lixo?
do trabalho que ele fez, chorando todo dia, suportando a humanidade encarnada e desencarnada em cima dele. Ele escreveria Vantuil dizendo: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Isso é diferente, gente, de mediunismo. Doutrinas, mediunidade sem doutrina, sem referência moral, sem compromisso com a verdade já revelada e sacramentada no mundo. Por isso o Livro dos Médiuns é um monumento salvador. E lembrando a figura do Chico, a beleza da doutrina espírita que iluminou o próprio Chico, que esteve a ponto de ser internado no Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte, porque seu pai e sua família o julgavam louco, e quem não permitiu foi um sacerdote, que então arrumou um trabalho profissional para ele, ainda criança, sacrificando a saúde daquele menino que trabalhou numa fábrica de tecidos. Chegou a ficar com os pulmões contaminados e teve que sair da fábrica, porque ele catava o resto de algodão esparso pelo chão e foi respirando aqueles resíduos até adoecer. Aquela criança que, aos 17 para 18 anos, conheceu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e depois as demais obras, graças ao casal Pena Perácio, que salvadoramente chega no seu lar. E o Chico daria testemunho de que a vida inteira estudou aquelas obras, a vida inteira. Um missionário, uma alma que, como Divaldo define, já nasceu cândida, doce, obediente, que aos 4 anos, sofrendo flagícios, teve orientação da própria mãe desencarnada para suportar e perdoar, preparando-se para o que suportaria, trabalhando pela causa cristã, em favor da regeneração do mundo. E é lembrando dessa figura, de todos os anônimos que se dedicaram lealmente à doutrina espírita, ao grande codificador Allan Kardec, que nos legou a obra salvadora dos nossos processos de evolução consciente, que nós lembramos uma história singela. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus. E, acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada, sem vizinhos, era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão, que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem que paravam por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. A saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas do quintal. Em seguida falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das flautas do vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha para a estreita choupana que o detinha, explicava de jeito improvisado que ele fora ao nascer um pequeno enjeitado, às portas de um convento. Crescera trabalhando em lavação de pratos, mas amava Jesus de tal maneira que homem feito o mosteiro lhe doara, o recanto de mato na montanha empedrada e os restos da tapera abandonada. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava. Mas não ficava nisso. Fizera Simeão um compromisso. Recordando Jesus ante os primeiros 12 seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após, era enfim uma prece ligeira, antes que cada um tomasse a própria esteira. Simeão alcançou os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia por dia, sem quaisquer outros companheiros, a pedirem pousada, companhia, um copo de água, descanso para a alma. Certa noite chuvosa, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão,
O estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando abria a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal, quase ninguém saía dos recessos do lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depôs sobre ela com a medalha singela uma efígie miúda de criança com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava, ouvindo a voz do vento. Lá fora o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho? Quem sois vós? Respondeu interpelado. Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, vê o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza. Fez fogo para dar-lhe o leite quente. E ao estender-lhe a humílima tingela, indagou-lhe o viajor por que da flor singela que ele notava sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal, e muitas vezes penso que nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, deu à luz, era uma flor de Deus dando à luz o menino. O homem sorriu sem nada comentar. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. Ele grita chorando de emoção: Jesus, sois vós, Jesus. E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse ao ancião: vem a mim, Simeão. É chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto, mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Sem dúvida alguma, há um martirológio na entrega ao amor divino. Mas o martirológio é do homem velho, é daquele que não interessa, que nos escraviza às tormentas, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à presunção, à indiferença criminosa para com a vida daqueles que nos cercam e que é a nossa vida. Porque Deus a tudo criou por amor, e no seu amor nós deveremos gravitar para realizar no campo da intermediação divina a nossa felicidade. Médiuns e mediunidades a serviço da luz. Consoante viveu Jesus e consoante os Espíritos nos revelaram em estudos fecundos e promotores. Acordemos para a verdade divina. Que o Senhor nos abençoe, multiplicando as luzes dos nossos corações, dos nossos lares,
desta casa no seu cinquentenário. Que Deus nos abençoe. Muita paz.